Provavelmente todos que estão interessados na queda do Império Romano terão notado algumas semelhanças assustadoras entre o final do Império Romano e o estado das democracias ocidentais, especialmente Europa Ocidental, mas em algum grau também os EUA. Então, vamos explorar as semelhanças entre o estado do Ocidente atual e o estado do Império Romano Ocidental em seus últimos 100 anos de existência. Bem, este certamente será um vídeo controverso, mas é um tópico importante, então deve ser discutido, porque Majoriano não teria evitado tais tópicos. Primeiro nós, bem sim, nós mesmos, ainda somos exatamente os mesmos que nos tempos romanos. Se você acha que 1500 anos de cultura e tecnologia adicionais, desenvolvimento de alguma forma nos tornaram melhores que os romanos, então, no mais tardar, a recente pandemia global nos mostrou quão rapidamente podemos regredir a comportamentos muito primitivos em tempos de crises. Geneticamente, somos idênticos aos romanos, pois a evolução biológica é realmente lenta. Ocorre ao longo de dezenas ou centenas de milhares de anos e não ao longo de milhares. Então somos idênticos aos romanos também. Líderes fracos e incapazes, não é fascinante como durante o tempo das maiores crises de Roma, veríamos líderes incapazes como Valens, Honórios, Arcádios ou Valentinian III assumindo o trono oriental ou ocidental do império. Claro, também tivemos nossos heróis na forma de Estilício, Aétios, Majorianos, Marcelinos e Antémios. Mas as decisões mais importantes e duradouras foram tomadas pelos imperadores incapazes. Isso de alguma forma soa familiar para você? Se apenas olharmos como a pandemia foi politicamente administrada na maioria das democracias ocidentais, ou como a imigração foi e está sendo administrada, não podemos deixar de nos lembrar do fracasso de Valência na questão dos imigrantes góticos. Em 376 d.C., por que há tantos políticos incompetentes e idiotas no comando das democracias ocidentais durante essas crises, nos lembrando dos imperadores incompetentes do final do Império Romano Ocidental? Bem, eu acho que um ditado resume melhor. Homens fortes criam bons tempos. Bons tempos criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis, e então tempos difíceis criam homens fortes. Você certamente pode adivinhar em que estágio a Europa Ocidental está agora. E por favor, curta este vídeo e se inscreva, mesmo que eu tenha absoluta certeza de que muitos de vocês ainda estão assistindo a este vídeo, e espero que este vídeo seja útil para você. Muitos de vocês vão odiar este vídeo. E também ative o sino, para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E se você quiser sugerir tópicos de vídeo, participar de enquetes, conversar com outros entusiastas do Império Romano, ou participar de transmissões ao vivo exclusivas comigo ou nossa equipe, você pode obter esses benefícios apoiando nosso trabalho no Patreon ou se tornando um membro do YouTube. E um agradecimento especial ao nosso novo apoiador Constantino o Grande. Obrigado por apoiar o canal de uma maneira tão generosa. 3. Desigualdade social. Estima-se que o 1% superior da população romana controlava 16% de sua riqueza. O coeficiente de Gini mede o nível de disparidade de renda em uma sociedade, onde 0 é perfeitamente igual e 1 é perfeitamente desigual. Roma mediu um incrivelmente alto 0,43. E o que você acha que é o coeficiente de Gini da América moderna? Isso mesmo, quase o mesmo, em 0,41. A situação não é muito melhor na Europa Ocidental. Isso, é claro, cria fortes tensões sociais. Não é surpresa que assim que a invasão bárbara começou no Império Romano, especialmente após a travessia do Reno em 406 d.C., veríamos imediatamente levantes rebeldes. Esses rebeldes, que eram chamados de Bacaldae, consistiam principalmente de camponeses pobres, escravos fugitivos e outros das camadas sociais mais baixas. E podemos nos ver nestes tempos que assim que coisas ruins acontecem, a baixa coesão social imediatamente leva às nossas próprias versões dos levantes rebeldes do Bacaldae. Protestos dos coletes amarelos na França, em 2018 e 2019, ou os protestos generalizados nos Ebreuhara, onde a polícia e os manifestantes frequentemente entraram em confronto nos últimos anos, e onde alguns Bacaldae modernos até invadiram o símbolo americano de poder, o Capitólio.
E claro, a ocorrência mais recente de rebeldes Bacaldai modernos no Canadá. Grande desigualdade leva a menos coesão social, o que leva a rebeliões generalizadas, assim que alguma situação de crise enfraquece o Estado. 4. Corrupção. A corrupção sempre foi um problema no Império Romano, mas especialmente em suas últimas décadas, tornou-se extremamente desenfreada. Uma vez que a autoridade imperial enfraquecida, devido às invasões germânicas e constantes guerras civis, facilitou para os oficiais romanos enriquecerem às custas do Estado. Juízes e magistrados provinciais ficavam com uma parte dos impostos, e por volta de 450 d.C., isso se tornou uma prática comum. Nosso herói, o imperador Majoriano, tentou abordar isso em duas de suas leis, suas Novellae Majoriani, e implementou medidas para suprimir tais práticas, como as Novellae Majoriani 2 e 5. Mas ele não governou tempo suficiente para permitir que essas reformas se consolidassem. Enquanto isso, em nossos tempos, a corrupção entre os políticos se tornou tão difundida que eles nem mesmo tentam mais escondê-la. Na Alemanha, por exemplo, nós tínhamos políticos. Eles estão enriquecendo em tempos de pandemia, fazendo milhões com negócios duvidosos de máscaras. Nos ex-Fumpuxia, agências como a SEC, que finge proteger o povo, está abusando de seu poder para enriquecer seus membros de alta patente. Os próprios presidentes são regularmente patrocinados por certos grupos de interesse. O lobby é comum. O índice de corrupção em quase todas as democracias ocidentais aumentou nos últimos 10 anos, com apenas alguns países restantes onde a corrupção é baixa. Isso, é claro, mina ainda mais a estabilidade dessas sociedades e cria uma divisão ainda maior entre a população e a classe política, o que por sua vez leva a mais agitação, adicionando ainda mais combustível para o nosso moderno Bacaldai. 5. Crescente divisão entre líderes e população. Todas as democracias ocidentais, com exceção da Suíça, são democracias indiretas, ou seja, as pessoas elegem líderes, que então governam em seu lugar, com uma agenda que idealmente deveria refletir os desejos da população. Em Roma, a República Romana funcionou bem por centenas de anos, mas à medida que o Império cresceu, a República tornou-se instável e colapsou. Foi suplantada por sistemas mais autocráticos, primeiro pelo Principado e depois no Império posterior pelo Dominato, sob Diocleciano ou Diocleciano. Na maioria das vezes, os imperadores romanos promulgavam políticas que iam muito contra a vontade da população. Isso agora pode ser visto nas democracias ocidentais. Cada vez mais, os líderes escolhem implementar políticas que vão contra a vontade da população em geral. Pesquisas de opinião na França, no Reino Unido ou na Alemanha, por exemplo, mostraram que uma parte esmagadora da população discorda da política de imigração de sua democracia. O mesmo quadro em relação às políticas da pandemia, que faliram completamente muitos pequenos empresários. O crescente abismo entre a classe dominante e a população em geral, claro, leva a ainda mais potencial para levantes rebeldes. As democracias ocidentais estão, portanto, se tornando mais autocráticas, o que também pode ser visto em mais leis de censura e ataques à liberdade de expressão. Um exemplo muito atual é o crescente sistema autocrático. Por exemplo, o regime democrático no Canadá, uma democracia ocidental que sempre foi considerada o modelo de democracias. Isso confirma que a transição para formas de governo mais autocráticas realmente não está tão distante como gostaríamos de pensar. Diocleciano teria se orgulhado. 6. Desvalorização da moeda. No vídeo anterior falamos em detalhes sobre como os imperadores desvalorizaram sistematicamente o Império Romano. A moeda do Império Romano, desde o século II d.C., causou inflação descontrolada. Assim, criando enormes problemas para o Império a partir do século III d.C. E esse problema nunca foi resolvido, mesmo até o fim do Império Ocidental. A alta inflação soa familiar para você? Assim como os imperadores romanos, nossos líderes modernos respondem a crises de todos os tipos, imprimindo grandes quantidades de dinheiro, aumentando assim a oferta total de dinheiro, criando assim uma inflação desenfreada. Somente em 2020, a oferta monetária M2 do ZIM, Ronzio, aumentou 25,8%. Isso, é claro, leva a uma redução na riqueza geral da população.
pois os salários não aumentam rápido o suficiente para compensar esse efeito. Isso, por sua vez, leva a uma redução do poder de compra da pessoa comum, levando a mais pobreza e miséria. E assim, você adivinhou, mais desigualdade e mais problemas sociais. Os Bachaudelli estão cumprimentando novamente. 7. Grandes migrações e políticas de imigração falidas. Se você já estudou o grande período de migração do século IV ao VII depois de Cristo, pode ter notado como a queda do Império Romano do Ocidente começou com uma imigração falida. Começou com os godos, que cruzaram o rio Danúbio em 376 d.C. para o Império Romano, buscando refúgio dos brutais cavaleiros hunos, empurrando para o oeste. Os romanos do leste, completamente sobrecarregados com a situação, lidaram com isso tão mal quanto se poderia esperar. Assim, os godos em algum momento se rebelaram, levando à Batalha de Adrianópolis em 378 d.C. Devido a uma decisão ruim e estúpida do imperador Valens, os romanos perderam, e a partir daí, veríamos os godos devastando os Balcãs, saqueando muitas cidades, depois Roma em si cerca de 30 anos depois, e finalmente estabelecendo seu próprio reino na Espanha cerca de 40 anos após a Batalha de Adrianópolis. Outras tribos germânicas copiariam os godos, vendo a fraqueza do Império Romano, e estabelecendo seu próprio reino no território do Império Romano Ocidental. Agora, avance rápido para os anos 2000, onde a imigração para a Europa Ocidental, especialmente de países do Oriente Médio, atingiu níveis muito altos. Isso aumentaria em 2015, onde tivemos os vallenses do nosso tempo, proclamando que a melhor solução seria simplesmente deixar todos entrarem sem qualquer verificação. Semelhante a Valens, absolutamente nenhum planejamento ou logística inteligente de qualquer tipo foi implementado. Assim, em 2015, massas de pessoas fluíram para a Europa Ocidental. Um número impressionante de pessoas de uma cultura extremamente diferente, às vezes até oposta, foram admitidas nas democracias ocidentais sem qualquer planejamento ou previsão do que aconteceria. Uma imigração mal implementada pode levar ao desastre. E exatamente como a violência, nossas valências modernas não tinham absolutamente nenhum plano, e ainda não têm sobre como lidar com as consequências de suas políticas de imigração. Ideologias, visões simplificadas demais da realidade estão sendo reiteradas, as complexidades da imigração totalmente negligenciadas, o diferente nível de desenvolvimento de diferentes culturas negligenciado, potenciais visões de mundo anti-ocidentais ou antidemocráticas, como especialmente encontradas no islamismo radical, negligenciadas. Entre diferentes grupos étnicos, especialmente como encontrado, por exemplo, entre muçulmanos e judeus. Inconveniente, portanto, negligenciado. Todas essas complexidades são completamente ignoradas, e qualquer discussão razoável é suprimida com ameaças e intimidação, desacreditando qualquer crítico como sendo de direita. Mas para piorar, os próprios imigrantes muitas vezes também são tratados de forma inferior. No melhor dos casos, eles vivem em condições não muito boas. Isso, é claro, cria uma tensão adicional, pois essas pessoas basicamente não têm mais nada a perder. E assim, a probabilidade de se tornarem criminosas de alguma forma ou radicalizadas aumenta ainda mais. Então, a organização e implementação da imigração em massa foram tão mal feitas que há muito poucos vencedores aqui, e muitos novos problemas estão sendo criados. Mas resolver os problemas resultantes será deixado para as futuras gerações, quando as violências de nosso tempo já terão se aposentado há muito tempo, vivendo em bastiões isolados e altamente protegidos, enquanto a pessoa comum terá que suportar as consequências de suas políticas. 8. O declínio da arte. Você já se surpreendeu com o quão incrivelmente ruim a música moderna é comparada a apenas algumas décadas atrás? Pode parecer difícil de acreditar, mas não é. Não é, pode ser verificado cientificamente. A complexidade da música diminuiu drasticamente de apenas algumas décadas atrás. Joan Serra, um pesquisador pós-doutorado no Instituto de Pesquisa de Inteligência Artificial do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha, em Barcelona, conduziu um estudo extenso com a ajuda de algoritmos de IA, analisando 500 mil peças musicais que foram produzidas entre 1955 e 2010.
cor do som, textura, qualidade do tom, conteúdo harmônico das peças, acordes, melodia, arranjo tonal, variação de volume, riqueza e profundidade foram todos examinados. Foi descoberto que quase todas as métricas diminuíram, o que significa que a música ocidental moderna tem quantificavelmente menos profundidade e complexidade musical do que durante os anos 60, onde todas as métricas eram as mais altas. Apenas uma métrica aumentou, a saber, a sonoridade. Sim, as músicas estão ficando mais estúpidas, mas mais altas. Lady Gaga e companhia podem confirmar. Poderíamos testemunhar um declínio semelhante na qualidade dos filmes modernos, onde o foco é mais frequentemente colocado em promover ideologias políticas, especialmente a política de identidade, do que na música. E o que Roma tem a dizer sobre isso? Já se perguntou sobre a diferença nos estilos artísticos dos bustos ou estátuas romanos antigos em comparação com os romanos tardios? Embora certamente tenha sido uma escolha deliberada, ainda não podemos deixar de nos fascinar pela queda na complexidade das estátuas. Começando em algum momento no século III d.C., no século IV, o estilo artístico era muito mais simplista. E sim, é aceito que isso foi por escolha, mas a queda na complexidade ainda é impressionante. E imperadores posteriores, como Majorian, nem sequer teriam mais bustos. Devemos debater detalhadamente em um vídeo separado, mas apesar da escolha artística inicial ser possivelmente intencional, essa simplificação também causou uma deterioração do artesanato. No século VI, o estilo artístico dos primeiros bustos romanos era bem mais complexo. Teria sido difícil encontrar artesãos capazes de replicar um busto de Marcos Aurelius, como nos tempos antigos, especialmente no Oeste. A mesma imagem com moedas romanas. Os detalhes elaborados das primeiras moedas romanas estão totalmente ausentes nas posteriores. Aqui novamente, a escolha provavelmente foi deliberada a princípio, mas deve ter sido mais do que apenas uma escolha deliberada, já que a qualidade entre uma moeda de, por exemplo, Valentiniano I e nosso amigo Júlio Valério Majoriano é impressionante. E isso não pode ser explicado apenas pela escolha e influência artística cristã, já que ambos os imperadores eram cristãos. É fascinante ver como a arte se tornou menos complexa, mais simplista, lembrando-nos da degradação da música e dos filmes em nosso tempo. 9. Auto-ódio e o aumento de visões antidirecionadas a si mesmo. Fui atingido pela semelhança de como os zelotes cristãos derrubaram estátuas dos antigos deuses e frequentemente destruíram os belos templos antigos da antiguidade com eventos modernos. Em 391 d.C., fanáticos cristãos invadiram o Serapião de Alexandria, derrubaram muitas estátuas e destruíram inestimáveis obras da antiguidade. Isso aconteceu em muitas cidades, especialmente no Império Romano do Oriente. De repente, aparentemente do nada, as pessoas começariam a derrubar os símbolos de seus antigos deuses, que apenas algumas décadas antes eram uma parte completamente normal do cotidiano. Os antigos valores agora eram de repente reprovados, não, até mesmo odiados, e visões de mundo se tornariam mainstream que faziam os antigos costumes parecerem malignos. A sociedade romana começou a se transformar. Agora avance rápido para hoje. Multidões de fanáticos derrubando estátuas de pessoas que há apenas algumas décadas eram perfeitamente aceitas, demonstrando um fanatismo provavelmente à altura das multidões de fanáticos em Alexandria, no ano 391 d.C. Estão sendo propagadas visões de que as democracias ocidentais são malignas. Autodesprezo e vergonha são a nova norma. A culpa pelos crimes passados no colonialismo, guerras mundiais, atrocidades cometidas pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, pesam muito nas mentes ocidentais, levando a uma culpa que abriu caminho para ideologias anti-autodirigidas. Como se a civilização ocidental fosse inerentemente má, e por isso deve dar lugar a algo novo. Curiosamente, os mongóis hoje não se sentem culpados pelas atrocidades de Genghis Khan, nem os turcos médios pelas do povo otomano, essa culpa pelo genocídio cometido por seus antepassados. Nenhum muçulmano se sente culpado pela escravidão durante o califado. A própria palavra escravo é derivada de eslavo. Muitas pessoas eslavas foram sequestradas pelo califado muçulmano e mantidas como escravas. No entanto,
A civilização ocidental de alguma forma decidiu que era muito mais maléfica que as outras, e portanto, deve se arrepender para sempre. No entanto, deve-se notar que essas ideologias são especialmente promovidas pela classe política, semelhante a como Constantino, Constâncio II, Honório, Arcádio, Teodósio II, Marciano e Leão I impulsionaram a ideologia cristã, mesmo contra a forte resistência no predominantemente pagão Império Romano Ocidental. Tais ideologias anti-autodirigidas estão sendo especialmente impulsionadas pelo atual califado. 10. Cansaço cultural 10.1. Declínio do poder tecnológico. Da mesma forma que as construções e conquistas de engenharia romanas mais impressionantes foram realizadas quando o Império estava em seu auge, assim nos séculos 1 e 2 d.C., da mesma forma, as democracias ocidentais, especialmente na Europa Ocidental, estão lutando para acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos. Na Alemanha, isso é especialmente impressionante. A Alemanha esteve na vanguarda da tecnologia. Realizações no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Agora você raramente ouvirá falar de uma nova invenção alemã, ou sobre físicos alemães revolucionando nossas visões de mundo, como era comum 120 anos atrás quando Planck e Einstein revolucionaram a física, ou quando um Carl Benz inventou um carro com motor de combustão, ou quando um dos primeiros sistemas de monotrilho foi construído em Wuppertal, Alemanha. É como se a Europa Ocidental tivesse se cansado. É como se os dias de glória já tivessem passado, e as democracias da Europa Ocidental ainda estivessem vivendo de conquistas passadas, com um impulso cada vez menor para novas realizações. O declínio cultural anda de mãos dadas com o declínio tecnológico. E por isso não podemos deixar de nos sentir lembrados do final do Império Romano Ocidental, onde veríamos cada vez menos feitos impressionantes de engenharia e tecnologia após 400 d.C., 10.2 O surgimento de ideias e ideologias estúpidas. Mas o cansaço cultural também anda de mãos dadas com o surgimento de ideologias anti-autodirigidas, já que uma cultura cansada começará a direcionar a raiva para si mesma, como discutido anteriormente. Mas outras ideologias e ideias simplificadas e não bem pensadas podem surgir e se espalhar muito mais facilmente, que atacam o estabelecido. Política de identidade, novas obsessões estranhas com raça ou feminismo de terceira onda, por exemplo, andam de mãos dadas com a derrubada do velho, do estabelecido. Como a cultura do Ocidente agora é apontada como algo inerentemente mau, novas ideologias podem surgir e se espalhar. Tais ideias podem se tornar visões aceitas pela corrente principal em uma cultura cansada muito mais facilmente do que em uma vital. 10.3 A relutância em defender a cultura cansada. Uma cultura cansada verá sua população se tornando relutante em defendê-la. Estamos sendo lembrados de Ammianus Marcellinus, que lamentou a população italiana do final do século IV como estando morta. Na República Romana, por exemplo, dezenas de milhares de romanos morreriam nas guerras contra Aníbal, mas pouco tempo depois, os romanos recrutariam dezenas de milhares de novos legionários da população italiana nativa, que lutariam e morreriam por Roma com prazer. 600 anos após Aníbal, o cenário era muito diferente. Os romanos haviam se cansado de defender seu império. Tanto que Stilicho teria dificuldade em encontrar recrutas na Itália, e em seu desespero, até começou a recrutar escravos. Mas mesmo com essa medida, a situação era tão ruim, que Stilicho queria atacar o Império Romano do Leste para ganhar a província de Ilírico, que era um excelente campo de recrutamento com novas tropas bárbaras. Na verdade, no final do Império Romano, os romanos se tornaram relutantes em defender seu próprio império, e assim mercenários bárbaros, chamados Federati, agora quase compunham todo o exército romano. A relutância em defender seu país soa familiar para você? Observe este gráfico aqui. Pessoas se tornam menos dispostas a defender seu país conforme vamos mais para o oeste. Estranho, certo? Pensaríamos que especialmente as democracias ocidentais valem a pena lutar, mas não. Os europeus orientais estão muito mais dispostos a lutar por seus países. Este é o marco de uma cultura cansada.
Assim como os romanos, há 1600 anos, os europeus ocidentais modernos se tornaram completamente indispostos a defender seus países. E essa fraqueza do Ocidente é notada por outros, e potências agressivas não hesitam em explorar isso. Como pode ser visto agora com os eventos geopolíticos atuais na Europa Oriental? A história se repete. O Ocidente se tornou fraco, como o Império Romano do Ocidente 1600 anos atrás. Naquela época, poderes agressivos do leste exploraram essa fraqueza. Soa de alguma forma familiar, não soa? 11. Declínio demográfico. Para piorar a situação, a Europa está vendo um declínio demográfico de proporções épicas. Isso é, claro, uma das razões para as políticas de imigração, já que os políticos europeus ocidentais esperam reverter essa tendência dessa maneira. Mas, apesar disso, a porcentagem de pessoas idosas nas democracias europeias ocidentais continua crescendo e crescendo, com menos e menos trabalhadores tendo que sustentar cada vez mais aposentados. Nos sentimos lembrados do falecido Império Romano Ocidental, onde o declínio populacional também deve ter se tornado um problema. A ascensão da classe média, até mesmo imperadores poderosos como Majorian, evitaram abordar isso. Uma de suas leis deveria ter impedido que mulheres com menos de 40 anos ficassem sem filhos, devido a assumirem votos religiosos cristãos, o que levou a um declínio nos nascimentos. Devido ao seu curto reinado, no entanto, o efeito desta lei deve ter sido muito limitado. Nos sentimos lembrados de medidas de políticos atuais que tentam promover uma política pró-criança. Por exemplo, via políticas financeiras, com efeito limitado, porque a população na Europa Ocidental ainda está envelhecendo rapidamente. Isso, é claro, não pode ser financiado a longo prazo, e assim, impostos e outras contribuições, por exemplo, para o sistema de pensões, terão que ser aumentados. Mas isso não será suficiente, então mais dinheiro será impresso, levando a mais desigualdade de renda, e consequentemente ainda menos coesão social. Os bacaldaes estão cumprimentando de novo. Guerras eternas. Exceto pelos 2 séculos mais pacíficos da Pax Romana no primeiro e segundo século depois de Cristo, o Império Romano se encontraria enraizado em quase constante guerra, desde os primórdios até o fim. Agora compare essas guerras eternas romanas com os Euá. Após a Segunda Guerra Mundial, os Ibuishei se encontraram lutando muitas guerras em diferentes países, mas os sucessos militares falharam. Para se materializar, uma guerra após a outra com resultados limitados, algumas até com consequências desastrosas. Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão. Os custos extremamente altos para manter essas guerras constantes causariam sérios problemas no caso do Império Romano, levando a uma desvalorização de sua moeda e, portanto, a uma inflação galopante e enormes problemas econômicos, como discutido no vídeo anterior. Os gastos militares dos Imuewa são de longe os mais altos de qualquer país do mundo, e todos sabemos que, para financiar isso, a dívida está sendo aumentada. E uma dívida maior só pode ser contrabalançada com, você adivinhou, inflação mais alta. Então, mais impressão de dinheiro. Assim, o fardo financeiro muito alto do exército, extremamente grande, leva a uma desvalorização da moeda, exatamente como nos tempos da antiga Roma. Deve-se notar aqui que, devido à sua posição geográfica única, os Siweishi estão em uma posição bastante diferente da Europa Ocidental, e, portanto, a questão das comparações entre os Siwei e o Império Romano deve ser analisada em um vídeo próprio. E também deve ser notado que, claro, existem muitas diferenças entre agora e o final do Império Romano. Tecnologia, globalização, redes de comércio muito mais interconectadas, uma diplomacia mais desenvolvida, apenas para citar alguns. Portanto, uma comparação 1 para 1 pode nem sempre ser precisa. Eu pessoalmente acredito que, devido a essas diferenças, a Europa Ocidental não cairá como o Império Romano do Ocidente. A globalização, o comércio interconectado e a tecnologia provavelmente evitarão uma queda desastrosa como há 1500 anos. Mas ainda assim, profundas mudanças sociais poderiam ser a consequência para a Europa Ocidental. A próxima tecnologia, por exemplo, tem muitas semelhanças com o Império Romano Ocidental. Mas deixe-me terminar isso em uma nota positiva, porque devido aos atuais eventos geopolíticos na Europa Oriental, atualmente podemos testemunhar um reavivamento do Ocidente. De repente, unida por um inimigo comum,
Parece que a Europa Ocidental está recuperando parte de sua antiga confiança. Parece que a Europa Ocidental está sentindo seu antigo vigor retornar. Os países estão muito mais unidos do que as províncias do Império Romano Ocidental estavam. E não temos usurpadores constantes e guerras civis, o que também é uma grande diferença em relação ao final do Império Romano Ocidental. Os romanos lutaram entre si até o fim, mesmo diante das invasões bárbaras, o que obviamente não está acontecendo na Europa Ocidental. Portanto, não sou muito pessimista, e acho que o declínio do Ocidente, que testemunhamos nas últimas décadas, pode ser mais semelhante a uma crise cultural do que ao Estado de Roma Ocidental, após 406 d.C. E o Ocidente pode estar se recuperando agora, em vez de declinar. Então, o que você acha? As semelhanças entre agora e o século V século depois de Cristo pesarão mais? Ou as diferenças? Você acha que a Europa Ocidental vai cair? E se sim, por quê? E como essa queda poderia aparecer? E quanto ao Zewa? Concorda que está em uma posição tranquila, ao contrário da Europa Ocidental? Comente o que você pensa. E se você estiver interessado em como exatamente o Império Romano caiu, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em como a cidade de Roma caiu, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, e a todos que, como eu, são absolutamente fascinados pelo Império Romano tardio, gratias amici Imperii Romani, e bene vale.